Olá, meus queridos. Deu tempo de lanchar, tomar uma água, né? Agora nós vamos retornar com a nossa revisão. Esse assunto que nós vamos trabalhar nessa aula, concordância verbal, nós temos uma aula inteira já pronta, né? Que eu também vou colocar o link para vocês, para que vocês possam, de repente, acompanhar a íntegra da aula. Nesse momento, eu vou fazer uma revisão do conceito e eu não vou resolver os exercícios, porque nessa outra aula, os exercícios estão resolvidos, mas a gente vai retomar o assunto para que a gente possa ficar com tudo bem fresquinho na mente para nossa avaliação, tá certo? Olha só. Você está vendo a apresentação da nossa aula. Aí a gente tem tempos verbais e concordância verbal. Olha só. Releia o trecho da carta pessoal que você leu. Minha mãe manda perguntar se vocês poderão vir ao Rio no aniversário da avó Luísa em julho. Nossos parentes de Goiânia já confirmaram. Eles chegarão no dia 10 e vão passar o fim de semana aqui. Gente, esse texto, ele é uma carta pessoal que foi escrita e que a gente fez a leitura do texto durante a aula passada. Se você quiser e puder retornar, você faz a leitura na íntegra do texto, tá bom? Para esse momento, a gente consegue trabalhar somente com esse trechinho. A gente vai identificar um verbo que está no presente, um verbo que está no passado e um verbo que está no futuro. Vamos dar uma olhada juntos, ó? Minha mãe manda perguntar se vocês poderão vir ao Rio de Janeiro, hein? No aniversário da avó Luísa. Olha só, minha mãe manda, ela manda agora. Ele está localizando para você no tempo em que momento isso acontece, ok? Então, minha mãe manda agora. Agora, ó, ela manda perguntar se vocês poderão. Eles poderão no passado, no presente ou no futuro? Poderão. Exatamente, no futuro, né? Poderão vir ao Rio. No aniversário da avó Luísa, em julho. Nossos parentes de Goiânia já confirmaram. Ora, eles já confirmaram. No presente, no passado ou no futuro? Exatamente, eles confirmaram no passado, já aconteceu, né? Então, presente, aquela ação que está acontecendo naquele exato momento. Passado, uma ação que já aconteceu. E futuro, aquela ação que ainda irá acontecer. Por que é importante a gente ver isso? Porque a gente precisa, flexionar o verbo de acordo com o momento que ele está acontecendo, mas também de acordo com as pessoas do discurso, concordando ali com o sujeito da frase. Ora, quem manda perguntar? Quem manda perguntar é a minha mãe. Então, perceba, ó, minha mãe singular, só uma pessoa, manda. É um verbo que está flexionado no singular, ok? Eu mando, tu mandas, ele manda, né? Ela manda. Então, eu tenho aí a terceira pessoa do singular. O verbo está flexionado na terceira pessoa para que ele possa concordar com o sujeito da frase, que é a mãe. Olha só, poderão vir. Quem poderão? Vocês. Perceba que a palavra vocês dá uma ideia, né? De muitas pessoas, não é verdade? Então, ó, como vocês é plural, né? Eu teria você no singular, vocês no plural. Como vocês é plural, o verbo ele está conjugado no plural. Eu poderei, tu poderás, ele poderá. Nós poderemos, vós podereis, eles poderão, né? Vocês poderão vir ao Rio no aniversário da avó Luísa em julho. Nossos parentes de Goiânia já confirmaram. Ora, eu confirmei, tu confirmaste, ele Perdão. Eu confirmei, tu confirmaste, ele confirmou. Nós confirmamos, nós confirmaste, eles confirmaram. Ora, quem confirmaram? Os parentes de Goiânia. Esse sujeito está no plural, então o meu verbo faz uma concordância no plural. Lá na tua avaliação, vai aparecer conforme essa questão aqui, ó, questão 4 da página 65, onde ele diz, ó, reescreva as frases passando o verbo que está no presente para o passado e para o futuro. É exatamente assim. Vai vir uma frase,
e você vai ter que flexionar esse verbo, tanto no passado quanto no futuro. Agora, percebam que essa questão de passado e futuro, a gente conversou sobre ela, porque o urão do passado e o urão do futuro, eles têm o mesmo som, ó, mas a grafia é diferente, a escrita é diferente. Chegaram no passado, esse RAM, ele vai indicar um tempo, uma ação que já ocorreu, né, um tempo passado, algo que já aconteceu. Agora, se essa escrita ela é feita com RA-TIL, a gente vai entender que é uma ação que vai acontecer no futuro, tá certo? Eu já fiz esses exercícios com vocês na aula anterior, e aí, se for possível, é importante que você reveja, tá? Então, vamos ler só esse exemplo do quadro rosa, olha. Hoje, os familiares chegam, hoje, nesse momento, eles chegam, tá conjugado no presente. Agora, no passado, olha como é que fica. Ontem, os familiares chegaram, eles chegaram, né? E no futuro, ó, amanhã, os familiares chegarão. Perceba que é quase o mesmo tom, mas a depender da forma que eu escrevo, de fato, eu vou dar uma entonação na minha voz diferente, ó. Chegaram, chegarão. Chegaram, chegarão. Enquanto a palavra está no passado, esse som mais forte, ó, chegaram, né? Ele vai estar aí na penúltima sílaba. Agora, se for no futuro, o som mais forte, ele vai ficar na última sílaba. Chegarão. Quem diz isso para mim, gente, é a escrita, né? A partir do momento que eu situo no tempo, no momento que eu vou escrever, eu presto atenção a como que eu vou escrever o final dessa palavra, ok? Eu também quero ver com vocês, lá na página 23, o relato pessoal. E aí, gente, eu vou fazer a leitura do texto com vocês de transplante de menina. Mas antes de fazer a leitura, eu preciso que você preste atenção nas características do texto de um relato pessoal. Então, deixa eu exibir para vocês, nesse momento, o meu slide, né? Eu já tinha aberto uma aula anterior com ele, e agora eu acho interessante que a gente veja as características a partir dele. Certo? Olha só. Primeiro, gente, o relato pessoal é uma narrativa. Leia o que é uma narrativa? É um texto que conta alguma coisa, é um texto que narra uma história, tá? Por isso que eu digo que é um relato narrativo. É o tipo de texto. Ele é escrito em primeira pessoa. Gente, é um relato pessoal. Então, gente, a pessoa que está contando em primeira pessoa, eu conto alguma coisa. Vou contar o que aconteceu no final de semana. Aí eu começo a minha história, né? E aí, eu estou contando o que houve. São experiências pessoais. É exatamente o que eu coloco aí para você. Lá na tua avaliação, que é um relato pessoal, a Leide pede para que você conte como aconteceu alguma coisa. E aí tem tudo muito explicadinho lá como você vai fazer. Mas de antemão, aqui, a gente está aprendendo nesse momento que relato pessoal é quando eu conto alguma coisa que aconteceu comigo, tá? Os verbos, gente, geralmente eles são no presente ou no passado. Geralmente não, né? Eles são no presente ou no passado. Eu posso contar alguma coisa que ainda vai acontecer? Contar com riqueza de detalhes uma coisa que ainda vai acontecer? Não, né? O ideal é que eu conte uma coisa que já aconteceu, ou de repente está acontecendo, tá bom? Lá, gente, no meu relato pessoal, eu vou fazer uma descrição exata do tempo, de como são os personagens, de onde que acontece aquela história, que é o espaço. Eu vou trabalhar com um início mostrando ali, já apresentando os personagens, depois eu vou dizer onde que acontece, eu vou dizer em que momento foi, pode ser um momento do dia, um momento do ano, tá certo? E aí eu vou contar passo a passo, eu vou detalhar, eu vou descrever o máximo que eu puder a respeito do que aconteceu. Em relação a diálogo, gente, eu posso ter diálogo no relato pessoal? Pode. É comum? É menos comum, tá certo?
Mas não é proibido. Você pode colocar. Vocês gostam muito de colocar diálogos, né? Ah, fulano falou isso, falou aquilo. Existe uma forma da gente colocar diálogos no nosso texto. Como é que acontece? A gente pode trabalhar com os travessões, certo? São aqueles tracinhos maiores, né? Onde a gente coloca no início da fala de um personagem e marca para o leitor, para a pessoa que está lendo o seu texto, que a fala de outra pessoa vai começar, que já não é mais a sua fala, né? Então, se você decidir, de repente, escrever o seu relato pessoal colocando diálogos, você sinaliza isso com a pontuação. 2 pontos, porque vai iniciar um diálogo, e já na linha seguinte você bota a fala do personagem. Você pode também querer ressaltar só um pensamento de alguém, e aí você pode colocar esse pensamento entre aspas, tá certo? Usem as pontuações de modo adequado. Ele apresenta fatos marcantes da vida das pessoas e ele pode vir, gente, em vários suportes de texto. Como assim, Leide? Eu posso escrever um relato pessoal no meu diário, eu posso escrever num blog, eu posso escrever numa nota de jornal, né? Tem um espaço, às vezes, para a gente colocar relato lá nos cadernos específicos, tá certo? Eu coloquei aqui que Dom Quixote é um tipo de relato pessoal, porque o Dom Quixote conta a história dele, né? É um romance, mas é um relato também. E aí, gente, para a gente entender muito claro como é, eu preciso que você coloque lá na página 23 do teu texto, do teu PL. Deixa eu abrir para a gente. Ok. Deixa eu abrir para a gente o nosso relato. Olha só, lá na página 23 tem relato pessoal. Eu vou voltar um pouquinho. Você vai voltar comigo também, lá para o começo, né, para o texto, porque a gente vai entender melhor fazendo essa leitura. Me acompanha, ó, lá na página 15. Ele nem está aí no teu roteiro, mas na página 15 a gente vai entender bem melhor. Transplante de menina é um texto, gente. Olha o que ele faz no primeiro parágrafo do texto. Viajar para o Brasil. Foi o que nos disseram papai e mamãe naquele dia. Você percebe desde já, ó, que ela vai colocar o espaço. Para onde é? Para o Brasil? Nós íamos viajar para o Brasil, um país que ficava na América, muito longe, do outro lado do oceano, e que nós íamos navegar até lá num navio transatlântico. Que coisa romântica e empolgante. Perceba, ó, ela está lhe dizendo o que ela vai relatar. No início do texto, ela diz, ela, né, o papai, a mamãe, todo mundo vai. Ela identifica para você os personagens, ela identifica para você o espaço. A minha ideia de novo mundo não incluía a América do Sul. Para mim, graças aos meus livros, a América significava, por um lado, índios e apaches, e por outros, os tais arranha-céus. Espécies de casas nunca vistas, tão altas que chegavam até as nuvens, mais altas que qualquer torre de igreja que eu conhecia. E eram as construções. Aqui tapou para mim, gente, só um instante. Para a gente poder ler na íntegra, né? E eram as construções mais altas de Rija. E do Brasil eu não sabia nada, ou quase nada. Papai, de fato, partiu antes de nós, para apalpar o terreno. E, finalmente, 3 meses depois, chegou também a hora da nossa partida. Foi nos primeiros dias de outubro de 1929. Olha só ela dizendo para você o tempo. Ela marcou o espaço, que era uma viagem ao Brasil, e logo depois ela fala do tempo. O tempo que isso aconteceu, ó, outubro de 1929. Eu tinha 10 anos e pouco. Meu irmão do meio tinha 7. E o caçulinha, 1 ano e 3 meses. E partimos. Mamãe e 3 crianças, com um único malão, tipo arca. Um baú pra gente aqui, né? Contendo os nossos pertences todos, que eram bem poucos, e que foi despachado. E 2 malas de mão, com as nossas coisas para a viagem, que deveriam durar cerca de 3 semanas. Ela vai o tempo todo dizendo
Quanto tempo dura, né? Marcando o tempo para você, uma sequência temporal, uma coisa que acontece logo depois da outra. Saímos de Riga de trem noturno até Berlim, de onde íamos para Hamburgo, e de lá, desse velho porto alemão, embarcaríamos rumo ao Brasil. Contando o relato de viagem, hein? Foram muitos os dias em que passamos naquele navio. Dias de calmaria e dias de tempestade. De plácido deslizar pela água verde, a quilha abrindo sulcos espumantes na frente do navio. E de balanço violento, quando muita gente enjoava e perdia o apetite, refugiando-se nas beliches das cabines. Gente, sulcos, né? Primeiro quilha, né? A quilha abrindo, ó, é a frente do navio, tá certo? Que é pontudinho. E aí, ó, ao passo que ele vai adentrando no mar, ele vai criando sulcos, é como se fossem pulinhos, né? Espumantes, tá bom? Menos eu. Eu, que em terra firme não podia andar de bonde porque enjoava com o sacolejar do vagão nos trilhos, no mar não sentia enjoo nem por um momento. Acho que de tanto que eu gostava daquilo tudo. E havia as paisagens, as inesquecíveis paisagens, se é que se pode chamá-las assim, em alto mar. Sem qualquer sinal de terra, o nosso navio, tão grande, parecia tão pequeno, sozinho no meio das águas, no centro de um imenso círculo de horizonte, confinando com a cúpula abobadada de um céu, cheio de estrelas à noite, ou coberto de nuvens, ou todo puríssimo azul de dia. Gente, abobadada é um formato circular, tá certo? E como era lindo quando do convés a gente via o sol nascer, surgindo das águas qual bola de fogo de trás da linha do horizonte no oriente. E o via se pôr no ocidente, como outra bola de fogo, quando só faltava ouvir o chiado, quando ele mergulhava no mar diante dos nossos olhos deslumbrados de espanto e maravilha. Por fim, 21 dias depois, olha ela marcando o tempo, ó. Por fim, 21 dias depois de alçarmos âncora em Hamburgo, chegamos ao Rio de Janeiro. Letra maiúscula para marcar aí o local, né? Preciso contar o que me causou o primeiro grande impacto assim que descemos do navio. Foi no primeiro cais do porto. Foi no próprio cais do porto, aquele lugar cheio de armazéns, de gruas e guindastes, navios atracados, pilhas de caixotes, sacas de café, gente, balbúrdia e nem sei o que mais. No entanto, o que me impressionou mesmo, quase me assustou, ninguém pode imaginar. Foi um. Não riam, um cacho de bananas. Isso mesmo, um grande cacho de bananas, mais alto que eu, parado, muito tranquilo no cais, como se zombasse do meu espanto ao ver aquela fartura, aquele despropósito de bananas. Eu, que só tinha visto uma banana de cada vez, uma ou duas vezes por ano, e que repartira cuidadosamente com o meu irmão, e que imaginava que aquela fruta maravilhosa crescia em altas e esguias palmeiras tropicais, uma em cada galho, no máximo. O que eu nunca podia imaginar é que essa preciosidade viesse naqueles cachos enormes, com vários pavimentos de pencas douradas, naquela quantidade inacreditável. Gente, olha a felicidade dela olhando para as bananas aí. Agora a gente vai lá para a página 23, tá? Para a gente entender exatamente as características do ponto, ó. E aí eu nem vou refazer as questões, porque a gente já tem essas questões respondidas, mas eu vou frisar algumas partes do texto que é importante para o nosso estudo, tá? Primeiro, ó, o texto Transplante de Menina é um relato pessoal. Isso é um texto que narra fatos reais acontecidos na vida de uma pessoa. Gente, relato pessoal é um fato acontecido, ele é real. Você pode escrever tanto no passado como no presente.
Nessa questão, ela pede para comparar o relato da escritora Tatiana Berlink com o conto da Chapeuzinho Vermelho. E ele pergunta qual é inventado e qual é real. Ora, o da Chapeuzinho Vermelho é inventado, né, gente? Contos são inventados, contos podem ser criados, os relatos pessoais não. Os relatos, eles estão ali dizendo exatamente como aconteceram as coisas. E aí eu vou pedir para que você venha agora para a página. Deixa eu ver se eu já passei. Pronto, para a página 27. Onde ele diz, gente, para você planejar é o planejamento de um texto, é como se eu fosse planejar um relato. E aí a gente vai ver cada parte, percebendo o que aconteceu lá no relato da menina que fez a viagem, né? E como que a gente pode fazer o nosso texto se organizando de acordo com a forma que ela estruturou o texto, tá bom? Olha só, o primeiro pontinho verde diz assim: escolhido o fato a ser narrado, procure se lembrar dele com detalhes. Quando aconteceu, em que lugar aconteceu, quanto tempo durou, que pessoas participaram dele, como terminou. Percebam, ó, ele está dizendo para você, parte a parte, de como você vai escrever o seu relato textual. Isso é para a tua prova de produção textual, tá certo? O que tem que ter no primeiro parágrafo? Ó, redige o primeiro parágrafo situando o fato. O que aconteceu, em que lugar aconteceu e quando. Já no primeiro parágrafo você me diz onde foi que houve, o que foi que aconteceu, quando aconteceu. Nos parágrafos seguintes, conte como o fato se desenvolveu. Crie um último parágrafo para concluir o texto e dizer como a situação terminou. Como que termina a viagem da menina? Termina ela chegando no cais e ficando muito impressionada com um cacho de bananas. Perceba, gente, nem precisa ser um final triunfante, algo absurdo, não. É algo que fecha a sua redação, tá bom? É algo que diz que aquele relato ele foi concluído, ele foi terminado, ok? Procure transmitir ao leitor as emoções que você viveu naquele momento. Para isso, descreva como eram as coisas, as pessoas, usando adjetivos para caracterizá-las. Fale também dos sentimentos que você teve. As emoções, os sentimentos precisam ser ditos ali. É importante num relato pessoal que, além das ações, as sensações também sejam demonstradas, tá certo? Se quiser, crie diálogos. Lembra que a Leite falou que diálogo não é obrigatório? Que nem é tão comum até? Mas se você quiser, você pode criar diálogos, imaginando possíveis conversas entre os personagens. Isso tornará a narrativa mais viva e interessante. De repente, né? Eu sei que vocês gostam de colocar fala. Olha só, como os fatos ocorreram no passado e você é o narrador, empregue os verbos no passado e use palavras e expressões como eu, para mim, me, etc. Usem pronomes, gente. Usem pronomes pessoais, podendo ser eles do caso reto ou oblíquo, mas use pronomes que são aqueles termos que fazem com que você não repita um nome, que você substitua e que o texto fique mais organizado, fique bem elaborado, fique coeso, tá? Empregue uma linguagem parecida com as dos livros, ou seja, de acordo com a norma padrão. Você não precisa empregar exatamente como a do livro, porque a gente não pode fugir também a nossa linguagem, mas você vai prestar atenção na gramática, nas regras que você conhece, na pontuação, uso de vírgula, de ponto final, tá certo? E aquele encolher de palavras, não pode também fazer, tá? Quando a gente diz assim, estava na escola. Às vezes vocês botam estava na escola. Não vai colocar o estava, vai colocar estava. Não diminuam as palavras, escrevam elas bem certinhas. É isso que ele quer dizer quando ele diz de acordo com a norma padrão, de acordo com a linguagem parecida nos livros, tá bom? Tentem, gente. Eu sei que a gente fala muitas vezes, né? Tava na escola, tava ali. Mas a gente não pode escrever isso, tá certo? Na fala você pode usar, na escrita não. E você vai dar um título ao seu texto, tá bom? Façam os exercícios das páginas indicadas no roteiro.
estudem, se necessário, revejam a aula, tá? Descansem, né? Final de semana tá aí, descansem, mas estudem também bastante para as nossas avaliações, tá certo? Um cheiro bem grande da Leide, bom final de semana, Deus abençoe vocês, fiquem protegidos nas casas de vocês, e logo, logo a gente vai estar de volta na escola, tá joia?